Patinha com morango. Bom, bem-vindos a todos e a todas. Francis Adão, muito obrigada por ter aceito isso. Eu tenho aqui a minha colinha, mas eu vou deixar você também se apresentar. Francis, não sei se é Francis ou Francis, Silvestrini Adão, bacharel em filosofia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia em BH, em teologia pelo Centre Sèvres, em Paris, é mestre em teologia sistemático-pastoral pela PUC do Rio de Janeiro e doutor em teologia fundamental e sistemática, também pelo Centre Sèvres, e ele terminou esse doutorado em 2019 e ele, acho que vai explicar mais, mas eu acho que o resultado dessa pesquisa dele foi esse livro que ele vai apresentar hoje, La vie comme nourriture, que eu fiz uma tradução muito ao pé da letra, eu traduzi como a vida como nutriente, mas na verdade é a vida como alimento, né? E, e, e o Francis agora tem se dedicado aos estudos de uma nova abordagem teológica denominada teogastronomia, que é o diálogo entre ciências da alimentação e teologia, imagino eu, Francis, mas eu vou deixar você Isso. explicar isso melhor para a gente e falar que eu estou assim, muito feliz de estar com você aqui, com vocês todos aqui, um público bem diferente do que a gente costuma receber, e muito curiosa. Obrigada pela oportunidade de trazer para o nosso público essa nova visão. A sala é sua, Francis. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Juliana. Bom dia a todos e a todas que estão aqui conosco. Eu que agradeço por esse convite, a oportunidade de partilhar um pouquinho algo que eu trago no coração e na cabeça, porque gastei tempo com isso. Então, meu nome é Francis mesmo, é com Y, mas é Francis. Eu sou capixaba, sou do interior do Espírito Santo, uma cidadezinha chamada Iconha, que é uma cidade mista, como todo o Brasil, mas com uma forte presença de imigração italiana. Então, para dizer que o tipo de relação com a comida que tem nesses lugares de origem italiana são muito interessantes e, sobretudo, então, um lugar católico, eu sou padre jesuíta, onde as celebrações e o tipo de refeição convergem. Então, para dizer que isso está dentro da minha cultura e da minha formação básica há muito tempo, né? O que eu vou apresentar para vocês hoje, então, preparei aqui alguns pontos e depois a gente conversa, porque o interesse é esse, que a gente possa conversar juntos. Vai ser, então, esse livro que vocês viram na inscrição, A Vida como Alimento, ou A Vida como Comida, se preferirem, que sim, então, é o resultado da minha pesquisa doutoral, que eu fiz na França entre 2015 a 2018. Então, eu pesquisei o assunto que deu origem a esse livro, e que vocês vão ver que tem muitos elementos sui generis, originais, mas que vão convergindo pouco a pouco para um sentido simples e profundo. E eu defendi, então, minha tese em 2019. Concluí a tese em 2018 e defendi em 2019. Depois, na conversa, a gente pode até falar sobre a genealogia do que me levou a esse assunto, mas eu quero destacar como é que está organizado, então, esse livro, para que vocês que tiverem em mãos, vocês possam tê-lo em vista. Então, o livro ele está todo organizado em torno de uma convergência de duas experiências que poderiam parecer muito diferentes. Então, uma experiência que é a vertente mais teológica, que é a experiência de igreja, a experiência da espiritualidade, a experiência de compreensão do mundo bíblico. Então, tem isso, eu sou teólogo, então tem essa base que vai costurar o livro inteiro. E uma vertente o mais universal possível, que é uma vertente antropológica, sociológica e culinária. Então, para dialogar com qualquer pessoa, a partir de sua experiência, do seu contexto, da sua singularidade, da sua especificidade cultural. Então, essas duas linhas costuram esse livro inteiro, porque costuraram a minha pesquisa durante esses 4 anos. Como é que essas duas coisas que poderiam agir de modo paralelo se encontram?
Então, o ponto de encontro da minha tese, da minha reflexão, que está presente no subtítulo, é o que eu chamo do humano fragmentado. Eu quis encontrar um ponto de unidade justamente naquilo que a gente acha que não une, que é a fragmentação. Em que sentido? Tudo que se fala de experiência pós-moderna, né, de nosso tempo, chama-se de sociedades fragmentadas, experiências fragmentadas, sistematizações que se fragmentaram. E isso toca essas duas linhas que eu falei que vão se cruzando ao longo da minha pesquisa. Ou seja, a igreja ou as igrejas fazem uma experiência de fragmentação, as religiões, né? O modo de viver a espiritualidade fazem experiência de fragmentação, porque a unidade que parecia límpida e clara já não existe mais dessa maneira em nosso tempo. A assimilação do mundo bíblico passa por experiências de fragmentação. Qual que é uma interpretação de conjunto, legítima, justa? Então, nós não temos isso. Mas isso é verdade na experiência social também, né? As famílias, as escolas, as instituições, os nacionalismos vão passando por experiências de fragmentação. Então, eu encontrei nesse lugar um ponto que era um ponto de interesse dessas duas linhas, que uniria, então, a vertente teológica da minha tese e a vertente antropológica. Está aqui. Nós podemos nos encontrar nessa experiência que parece ser universal, ou pelo menos uma experiência que estrutura a experiência ocidental, que é uma experiência de sociedades fragmentadas. A dificuldade tanto de ser gente inteiro, né? Pensar o que a gente sente, sentir o que a gente vive. Então, às vezes a cabeça vai para um lado, o corpo vai para o outro, os afetos vão para o outro. É difícil se estruturar e se unificar, quanto criar relações e relações saudáveis, né? Que não nos fragmentem, nem fragmentem o outro e nem fragmentem o tecido social. Então, é um grande desafio. Então, minha tese e esse livro tenta, então, dar resposta a isso. É possível encontrar caminhos legítimos que a gente se unifique de alguma maneira, sem se fragmentar, sem fragmentar os outros, e passando, então, por esse caminho de reconstrução, que é livre. Diante disso, então, aparece uma constatação que também costura a minha tese inteira. E quais são? São duas constatações, na verdade. Uma é teológica. Uma constatação é, bom, em contexto cristão, a unidade que nós celebramos, a comunhão que nós celebramos, se dá em torno de uma mesa. Jesus, na sua última ceia, ele nos propõe um modo de vida que nos reúna em torno do dom que ele fez. E o que é curioso é que, nesse momento, para que a gente atinja essa reunião e essa comunhão, ele fraciona o pão. Ele toma o pão, ele dá graças, ele parte o pão e ele dá. Então tem uma fração. A comunhão que nós procuramos, ela passa por algum tipo de fragmentação. Se esse pão não tivesse sido fracionado, ele poderia embuchar a pessoa que come. Ele poderia engasgar a pessoa que come. Nós precisamos de partir. Para nos alimentar, a fragmentação é necessária. Então, essa para mim foi uma intuição lá no começo, e que isso vai perpassar então também a minha pesquisa, esse livro. A outra intuição, que está desde o início, é que o que nós chamamos de sociedades fragmentadas, quanto mais eu fui lendo, mesmo na minha formação filosófica precedente e depois teológica, quando a gente lê o que a sociedade pós-moderna, fragmentação, que dizem que isso se deu porque humanidades muito distantes, culturalmente, religiosamente, simbolicamente, se aproximaram pelo avanço tecnológico, pela internet, pelas migrações. Nós estamos vivendo lado a lado. Isso faz com que aquilo que parecia que era a única forma possível de ser gente, de crer, de viver a humanidade, aquilo se esfarela porque a gente olha para o outro e fala, não, tem outras formas que, bem ou mal, também estão dando certo.
Então, isso fragmenta as coisas que para nós eram muito claras e muito evidentes. Só pode ser assim. Não. A convivência lado a lado com outras humanidades faz com que as nossas concepções anteriores se fragmentem. A gente diz, tem outro modo de ser gente. Qual que é a minha constatação? Quando eu fui lendo esses negócios, eu falei, gente, o Brasil é assim desde 1600, 1500. Ou seja, o que nós chamamos de Brasil começou dessa maneira. Colocaram povos europeus, povos africanos, povos indígenas, e tudo isso no plural, lado a lado, tendo que fazer uma sociedade unificada, com experiências muito diferentes, no mesmo território. Então, eu começo esse livro com a hipótese, que espero que ela seja demonstrada ao longo do livro, que, na verdade, o que nós chamamos de pós-modernidade é o que o Brasil vive há 5 séculos. Que, na verdade, então, em relação ao que a humanidade está vivendo nos últimos 60 ou 70 anos, chamando de pós-modernidade, nós temos algo mais maduro a dizer sobre isso. Porque nós carregamos em nossa forma de organização humana, pessoal e social, o que eu chamo das delícias e das dores desse tipo de relação. Então, eu não acho que o Brasil é perfeito, não, e vocês sabem disso, mas eu acho que a boa notícia que nós temos que anunciar é que sim, nós temos muitos conflitos, de fato, nós temos fragmentações, mas nós sobrevivemos e nós produzimos alguns sabores bons. Então, a gente tem algo a dizer sobre esse assunto. Que caminhos possíveis para que a gente viva uma fragmentação que não mate e não destrua, mas que gere vida e alimente? Essa é a questão. E aí, então, qual que é o caminho que eu escolhi e que perpassa toda essa reflexão? E é por isso que eu estou aqui, nesse contexto, falando com vocês. Justamente porque o Brasil é um lugar de muita fragmentação, e mesmo fragmentação intelectual, ou seja, nós temos influências de todos os tipos de pensamento do mundo inteiro, e quando você olha, a gente lê pensadores, literatos, filósofos de vários lugares do mundo, a gente olha e fala assim, tem sentido. E a gente fala tem sentido porque no Brasil tem espaço para tudo isso. Aqui tem uma hospitalidade enorme. Mas nós não conseguimos construir sínteses que às vezes correspondam exatamente a quem nós somos. Essa é a minha inquietação, é que eu falo, parece que os pensadores não dão conta de responder de fato a quem nós somos, com a complexidade que é a nossa e com as características que são as nossas. E foi aí que minha intuição fundamental foi, nossas ideias não contam, mas nossa cozinha e nossa comida conta essa história. A nossa comida diz o que nós conseguimos fazer para unificar tantos fragmentos diferentes e para dar algo bom. Então, precisamos de mergulhar na história culinária do Brasil para encontrar qual que é a lógica possível para uma junção de fragmentos e para uma separação daquilo que foi unido, de modo que alimente, que seja gostoso, que dê vida, que provoque festa, que faça bem para todo mundo. Essa foi a minha grande aposta. Só que então, para chamar de história culinária, eu escolhi a via gastronômica. E eu escolhi a via gastronômica por duas razões. Então, primeira é que tudo que se diz respeito à gastronomia não está no nível somente do nutriente, como a Juliana tinha proposto aqui, mas é mais do que o nutriente. Nós precisamos de nutriente para sobreviver, mas a gastronomia já leva em consideração que a gente precisa mais do que nutriente. Ou seja, nós criamos, nós queremos ser lúdicos, nós queremos a festa, a gente quer o prazer, a gente quer o supérfluo de alguma maneira. Isso é bom, ou seja, nós precisamos do necessário, né, daquilo que é necessário para que o corpo permaneça, mas nós somos simbólicos, a gente quer o excesso, a gente quer o que é bom, o que alimenta o corpo, o olhar, as relações. E a gastronomia dá conta disso, então por isso que eu escolhi a gastronomia. E a segunda razão é pelo nome. A gastronomia, etimologicamente, ela é feita de
duas palavras gregas. Então, ela junta dois fragmentos gregos. O primeiro é gaster, que é estômago, ventre, entranhas. E o segundo é nomos, que é lei, critério, norma. Então, a gastronomia diz que nesse nomos, nessa norma das entranhas, tem algo. Quando a gente mergulha na comida, nós descobrimos, de fato, quais são nossas leis de verdade. Ou seja, o que é alimento que dá vida, o que intoxica e mata, o que agrada ou não agrada. E isso é profundamente pessoal. Ou seja, eu não posso dizer quais são as normas das entranhas do outro sem escutar o outro. Ao mesmo tempo, são profundamente relacionais. As normas das minhas entranhas, por isso que eu comecei dizendo, eu sou de Conha, eu tenho ascendência italiana. Aquilo que me constitui como pessoa única, singular, tem a ver com essas relações, com esse ser humano concreto que eu sou, com as relações que eu estabeleci. Então, é profundamente singular e é profundamente relacional e não pode ser imposto de fora. É algo que é construído para cada pessoa de modo único, irrepetível, incomparável, singular, mas tem lógica. A história de que gosto não se discute é verdade e não é. Então, é verdade no sentido que eu tenho que respeitar o gosto de todo mundo, e não é verdade no sentido que nós devemos discutir, e é isso que a gente está fazendo aqui. Ou seja, quanto mais a gente pode discutir sobre isso, mais clareza nós podemos ter dessa diversidade enorme de vias possíveis de contato com o mundo, de contato com as relações, de contato com a comida. Então foi por aí que eu fui. Então esse livro é baseado nessa salada de frutas, ou nessa feijoada conceitual, que aqueles que me acompanhavam diziam assim, só um brasileiro que pode colocar essas coisas tudo junto. Outras pessoas que tenderiam a separar claramente tudo isso que eu acabei de dizer para vocês, eu tentei picar, mostrar e dizer, colocar pouco a pouco cada coisa no seu lugar, porque tem os tempos para que isso entre na panela, para favorecer algo que tem um gosto novo, na mistura com tudo isso. Como que isso então se organiza nesse livro? Primeiramente, então, eu não sou um grande cozinheiro, eu sempre me reconheci como um grande ajudante. E de alguma maneira foi por isso que eu escolhi também esse lugar. Na cozinha da minha família, eu sempre fui aquele que picava cenoura, batata, descascava as coisas, ralava queijo, ralava coco. E de alguma maneira eu sinto que o lugar onde eu me sinto mais feliz é ali, ajudando o outro a poder fazer o prato e depois degustar. Me sinto muito feliz também em comer. Mas eu sou um ajudante. Então, de alguma maneira, também nesse livro, vocês vão me ver como ajudante. Eu não sou o protagonista aqui, eu sou um ajudante. Ajudante principalmente do leitor e da leitora. Então, eu quero que o leitor e a leitora se encontrem e não que consumam o que eu sou somente, mas que eles se encontrem ao ler como se fosse um grande espelho. Que ao ler aquilo ele pense em si e veja, tem a ver com a minha história. Isso tem a ver. Não, isso não tem a ver comigo, mas tem a ver com meu vizinho, tem a ver com algo que eu conheci. Então, que ele se veja. E para fazer isso, então, eu entro em diálogo com dois grandes autores de nosso tempo. Então, no campo da teologia, que é meu campo originário, eu dialogo com José Tolentino Mendonça. José Tolentino Mendonça é um biblista português, ele é cardeal, católico, poeta, uma linguagem muito saborosa, poética. E em todos os livros dele tem pelo menos um capítulo sobre cozinha e comida. Cozinha, comida, mesa, narrativa alimentar, sempre. E ele analisa tudo, o mundo bíblico, as nossas relações, a partir disso. Então, eu dialogo em todos os capítulos bíblico-espirituais, eu dialogo com ele. É com o pensamento dele, para entender quem nós somos, entender as relações que nós temos, entender o tipo de chefe de cozinha que nós podemos ser, a partir então dessa realidade de como é que eu me recebo dos outros e eu me ofereço aos outros de uma forma que minha vida alimente e não intoxique a vida dos outros. Então, nós temos 3 capítulos nesse livro que são em contato com o pensamento de Tolentino.
Em relação ao resgate do Brasil, então, que é, na verdade, o principal prato que eu quero servir, é o Brasil. Nosso povo é bom. Nosso povo sofre, mas nosso povo é bom. E o que nós produzimos é bom. Então, eu estou em diálogo com um sociólogo da alimentação brasileiro, de São Paulo, chamado Carlos Alberto Doria, um pensador inquieto, assim, questionador, que levanta muitas questões em relação ao modo como nós já entendíamos a comida brasileira, a nossa cozinha. E ele me ajudou muito a pensar, a refletir e a sistematizar, então, um caminho possível para dizer o que é a gastronomia a partir de uma perspectiva nossa do Brasil, que é uma perspectiva, então, pós-moderna avant la lettre. Então, pós-moderna há 500 anos. Em relação a isso, eu já tenho, então, um livro em português, que eu chamei de Autobiografia Gastronômica. Em português, eu quis separar 3 vias do meu livro, desse livro em francês, que nós estamos discutindo, para que as pessoas tenham acesso, cada um com o que eles querem provar. Ou seja, como isso daqui é um banquete com muita coisa, muito longo, então eu quis servir pratos menorzinhos, mais acessíveis aos paladares variados. É, Depois eu posso voltar, se vocês quiserem, ao pensamento de Dory e o que eu aprendi com ele também. Mas o livro está estruturado em torno, então, de um diálogo constante, um capítulo Tolentino, um capítulo Doria e um capítulo que é meu e que eu chamo de olhar eucarístico. Então, minha tese em teologia, esse livro é em teologia. E o que nós chamamos de Eucaristia, em contexto católico, é a celebração do sentido da vida de Jesus, e que é o sentido de nossa vida, quando no final da vida dele, ele revela qual que é a chave da vida dele e da nossa, que é tomam e comam, sou eu. Ou seja, aquilo que eu dei ao longo da minha vida e que a gente vai dando coisas, e que é o que a gente pode dar ao longo da vida, se completa, se planifica quando o que eu dou já não é mais coisa, mas sou eu. E sou eu para que o outro seja ele, e não que seja uma cópia de mim. E que a metáfora mais forte para isso é a metáfora do alimento. Ou seja, o alimento é dado para que o outro seja outro. Né? Quando nós comemos uma feijoada, a gente não vira feijoada. Não, eu sou mais Francis comendo uma feijoada. Que tipo de lógica é essa que faz com que eu me dê ao outro como alimento para que o outro seja outro? E que, então, no coração da fé cristã, Jesus diz: isso aqui é o ponto onde o ser humano e Deus se encontram. É aqui onde o sentido se completa. E para isso, então, nessa última ceia de Jesus, ele ritualiza isso a partir de 4 gestos. A gente sempre diz, ele tomou o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isso é meu corpo. Todo o meu trabalho, então, nesse livro é regularmente reler a nossa vida humana a partir desses 4 verbos. A nossa vida é tomar, a nossa vida é dar graças, a nossa vida é partir e a nossa vida é dar. Isso é universal. Não existe humanidade que não se receba de outros, que não julgue valorativamente o que é bom, então que dê graças, que abençoe, que diz isso é bom. Que não tenha que partir desde o parto para que a gente seja outra pessoa, até vários partos que nós temos que viver para não ser cópias, para não ser fusões com outras pessoas, mas para ser quem nós somos, e dar-se a outras pessoas que nós vamos escolher o que nós oferecemos, como oferecemos, para quem, em que momento. Então eu faço uma releitura constante da vida humana e tentando, ao longo desse livro, dizer: existem formas boas e formas não boas de tomar, de dar graças, de partir e de dar. Por isso que o subtítulo desse livro é um discernimento eucarístico do humano fragmentado. Como é que a gente pode discernir, nessa perspectiva da alimentação, a nossa fragmentação? Como é que a gente pode discernir? Então, a proposta do livro inteiro é isso, é olhar para a nossa vida dizendo: olha, tem coisa que a gente recebe e não deveria receber.
Tem coisa que a gente não recebe e deveria. E por várias razões. Ou seja, tem coisas que são difíceis para nós, né? Sabores mais amargos, eu sempre vou utilizar essa metáfora. Se eu acho que jiló é ruim, minha vida me deu um jiló, porque eu tenho uma ferida, um trauma, alguma coisa. E se eu rejeito isso, vai estar em mim. Se eu não receber para trabalhar, para dar uma temperadinha, uma refogada, colocar um alho, um sal, aquilo vai ser muito amargo. Mas se eu recebo e trabalho, aquilo fica bom. Então, tem o risco de não receber aquilo que a vida já deu e que está lá. Então, como é que a gente vai discernindo isso, né? Como é que eu estou recebendo ou não o que a vida está me dando? Depois, a questão da valoração. O que eu dou graças e o que eu não dou graças? No nosso caso, pela colonização que nós temos, muitas vezes nós, ao invés de bem dizer, dizer o bem em relação a algumas coisas que nós produzimos, nós dizemos o mal, nós amaldiçoamos, nós não reconhecemos que é bom, porque parece simples demais, porque não parece organizado segundo o padrão que a gente acharia que deveria ser. Então, tem choques valorativos que às vezes nos impedem de reconhecer como bom, como dom, como graça, como bem algo que nós recebemos. Então, apresento também esse discernimento ao longo do livro, a partir da perspectiva culinária. Depois partir. Tem problemas que às vezes a gente parte de modo que machuca os outros, né? Tem problemas porque às vezes a gente não parte, ou seja, nós não aceitamos ser outros, ser distintos, construir um caminho, construir uma história diferente. Então vai aparecendo o discernimento também que fragmentação é boa e que fragmentação não é, nesse verbo partir. E por fim, mesmo o verbo doar, que a gente considera sempre um verbo do amor, né? Ele também tem que ser discernido, porque tem modos de doar que podem não ser bons. Porque eu posso doar e querer controlar o outro. Ou seja, eu posso doar e não partir. Eu posso doar e querer controlar o que ele vai fazer com o presente que eu dei. Não. O outro, uma vez que eu doei, ele segue o seu caminho. Então, o livro inteiro, a partir de toda essa reflexão sobre comida, sobre cozinha, sobre mesa no Brasil, vai tentando nos ajudar a ver qual é a melhor forma de tomar, dar graças, partir e dar. Dois. Já deu meia hora, né, Juliana? Continuo falando um pouquinho mais ou Continua, por favor. Acho que tá? por mim e para todos que estão aqui, por favor, que está uma delícia. Tá ótimo. Eu vou destacar duas descobertas e um limite desse livro, tá? Depois eu concluo para a gente conversar. Eu estou, então, dando um panorama e aí, a partir do interesse de vocês, vocês falam, fala mais um pouco sobre isso. Aí eu aprofundo. É, duas descobertas, então, que eu fiz. Fiz muitas, muitas, mas gostaria de destacar aqui duas descobertas. Uma certa dissociação que nós temos no Brasil entre o nosso discurso culinário e a nossa prática culinária, por questões enviesadas, ou seja, nossas preocupações de unidade nacional, nossas preocupações econômicas, nossas preocupações turísticas, fazem com que, por alguma razão, nós elaboremos um discurso que não corresponde à realidade concreta da nossa comida. Eu vou dar um exemplo que o povo mineiro não gosta. Não, eu estou em Minas, mas que o Dória ele é provocador em relação a isso, né? Então, algo que no Brasil inteiro faz muito sucesso é a tal da comida mineira, né? Comida mineira. Porque é boa. Porque é mesmo. Viu, Carolina? Não estou dizendo que não é não, porque é muito boa. E use também. Excelente comida mineira. Mas, o que Dória destaca, e, no meu ponto de ver, com razão, a comida não obedece às fronteiras geopolíticas definidas por uma nação, definidas pelo IBGE. Então, falar de comida mineira, pensando no Estado, por um lado, torna homogêneo o que não é. Primeiro que Minas é grande, enorme.
Falar de comida mineira parece que tudo é igual, enquanto é bastante distinto. E não se considera o quê? Que o norte de Minas tem, pelo enraizamento dos ingredientes, pela história que é própria, pelos contatos com as outras fronteiras, tem uma cozinha, uma culinária que é própria. Norte de Minas tem essa culinária, o sul de Minas tem outra culinária, é, todo o Triângulo Mineiro tem a culinária. Alguém dizendo que comida mineira é melhor do Brasil, é carioca. Marcelo. Mas então, o que ele está dizendo é que tem comidas dentro do estado de Minas. E que o nosso discurso achata, e ao achatar, despreza a diversidade. E ao desprezar a diversidade, ele fala isso é uma perda. Se nós perdemos simbolicamente a existência dessa diversidade, nós não pesquisamos, não aprofundamos, não resgatamos, não abençoamos, não dizemos o bem disso, não valorizamos. E ele fala, e isso não chega aos restaurantes, isso não chega às pesquisas gastronômicas, não chegam aos chefes, porque a gente fala comida mineira. Então, essas grandes etiquetas, o Doria questiona muito, e eu acho que ele tem razão, tem muita razão. Não somente em relação a isso, ele vai falar das etiquetas, por exemplo, branco, negro e índio. Nós falamos que a comida do Brasil é uma mistura entre a contribuição do branco, negro e índio. Ele fala, quando nós vamos olhar o Brasil, esse branco eram os portugueses, eram os franceses, eram os holandeses, eram os espanhóis. Depois foram chegando todos os sírios, libaneses, tudo isso. Como é que você coloca tudo isso numa etiqueta só? Aí você fala os negros. Ele fala dos negros que vieram para o Brasil, tem todos esses, certamente, de origem, que vai dar origem ao candomblé, a tudo que nós temos aqui, que tem uma cozinha própria, mas tem os negros de origem muçulmana, trouxeram cuscuz, que não comiam carne de porco, que tem outra cozinha e são completamente invisibilizados. Em relação aos índios, aos indígenas, ele diz: nós temos, pelo menos no Brasil, duas grandes civilizações culinárias completamente variadas, com mitologias próprias, técnicas próprias, preparos próprios, uma em torno do milho e outra em torno da mandioca. Isso é onipresente na cozinha brasileira, mas nós não diferenciamos e não vemos o que está aqui em torno desse milho, o que está em torno da mandioca. A gente fala indígena. Então ele diz, essas grandes etiquetas servem ao turismo, servem a interesses políticos e econômicos, mas não servem à comida. Porque a gastronomia quer diversidade. Quanto mais sabor, quanto mais diversidade, quanto mais conexão com a realidade, melhor para a gastronomia. Então, eu descobri isso. Uma outra descoberta, a maioria daqui presentes são mulheres, uma grande descoberta foi uma grande tensão na história gastronômica em particular, porque a cozinha, como vocês sabem, tradicionalmente sempre foi um saber feminino das mulheres por milênios. E uma vez que a cozinha sai de casa, o espaço é só masculino. Então, os cozinheiros públicos dos restaurantes são homens. A partir daí, os chefes são homens. Agora, mais recentemente, tem toda uma mudança que lentamente começa a acontecer, mas Dória vai colocar o dedo na ferida daquilo que ele vai dizer, talvez não com essas palavras, mas que, de alguma maneira, o grande risco de usurpar das mulheres um saber que é delas, renomear esse saber com uma série de verbos que elas não davam, e depois elas têm que fazer, têm que estudar para aprender aquilo que elas sabiam. Então, um problema, que eu acho que esse problema não é só na cozinha, ou seja, quando você reconhece que o outro tem um saber, que a outra tem um saber, você sistematiza esse saber com termos tão distantes da experiência dela, que ela se sente dependente em relação a você. E que, na verdade, você que é dependente em relação a ela. Que saber vem dela. Então, tem uma questão muito séria, creio eu, para a gente discutir essa relação. Pois é, as mulheres servem para ser ajudantes dos chefes. Servem também, Marcele, servem também, mas elas são chefes, elas têm projetos, né?
Algo muito bonito do Doria é que ele diz que a crise pela qual a gastronomia contemporânea tem passado é porque algo que a cozinha masculina pública não deu conta de colocar no sistema e que pertencia à cozinha feminina é a atenção às pessoas como pessoas. As mulheres nunca centraram a atenção no prato porque ele é bonito, porque ele é cheiroso. A atenção era em quem vai comer. Enquanto a pessoa que fosse comer não mostrasse que gostou, a cozinheira não estava feliz. Então, uma tendência, talvez, da gastronomia masculina contemporânea é ficar muito feliz com o penúltimo passo. Ah, um prato maravilhoso, lindo, perfeito. E o outro gostou? É o que ele queria? É o que ele esperava? Ele sente que isso é uma homenagem a ele ou não, né? Então, tem coisas muito interessantes que eu aprendi que eu acho que para a fé também tem vários elementos que eu tenho tentado refletir em teologia e na relação com a igreja. Verdade, elas são chefes e foram invisibilizadas. Está começando a aparecer, está começando, mas é muito importante que isso cresça cada vez mais. Em relação ao limite, então, do livro, como eu escolhi dialogar com o Doria, porque ele tinha um pensamento abundante e que me favoreceu, então, fazer uma certa sistematização, faltou, então, no meu trabalho, resgatar discursos próprios, por exemplo, de mulheres. Então, Doria traz um diálogo com algumas chefes de cozinha, mulheres, mas faltou poder dar o lugar e a voz às próprias mulheres falando pela experiência dela. Então, essa é uma falta, um limite desse livro. Falta, então, também dar voz para afrodescendentes, dar voz a indígenas, porque eles têm discursos próprios que podem, inclusive, colocar em xeque os nossos discursos majoritários, hegemônicos, que nós já temos. Mas, para mim, o caminho que eu fiz em diálogo com Tolentino e com Doria deseja que essas vozes apareçam e desejo que esse discurso seja refeito. Ou seja, o discurso que nós demos conta de ajustar nesse livro até agora, ele quer ser provisório, ele quer ser superado, ele quer ser ultrapassado por outras vozes. Então, vamos esperar que essas vozes possam dizer tudo o que tem a dizer para superar esse discurso que nós já conseguimos elaborar. Por fim, então, e com isso eu termino, como teólogo, como padre, esse caminho que eu fiz, que foi um caminho de enraizamento muito profundo na história concreta do Brasil, na releitura dessa história a partir do mundo bíblico, em diálogo com o Tolentino, me deu muita certeza de que a comida compartilhada, a comida real, a comida que existe, é um caminho fecundo, profundo, para pensar a vida como ela é, as relações como elas são, à luz da boa notícia de Jesus, que sentou em todas as mesas. Quem convidou Jesus, ele foi. E essa era a briga dos fariseus com ele, dizendo: ele come com pecadores e publicanos. Ele vai, se ele é convidado, ele vai, ele vai. Então, como é que nós possamos estar abertos a todas as mesas? Todas elas são dignas de receber a nossa presença e todas elas têm uma boa notícia para anunciar para o mundo. Para começar Francis. isso. Olha, muito obrigada. Adorei sua feijoada. Adorei, adorei porque assim, eu vou tentar falar breve, porque acho que tem gente que tem muito mais bagagem para discutir aqui do que eu, porque é um campo novo e eu sempre tenho descoberto, né? Esses campos novos da alimentação, é uma área que eu trabalho, e o quão é fundamental e quão lindo é isso, e que às vezes a gente acaba tendo, né, chamando aqui Edgar Morin, como a gente esquece dessa visão sistêmica e da complexidade sem ser difícil, né? Somos complexos quando você fala do ser humano e faz parte disso tudo. Então, gostei muito dessa feijoada e vou falando ao contrário, quando você fala da diversidade, né, do Dória no Brasil, né, que você citou a comida mineira, quando a gente está fora, as pessoas perguntam: qual é a comida típica brasileira? Opa! Hã? E aí, eu também não tenho resposta. E aí, eu vou seguindo nisso, porque também quando as pessoas vêm, eu quero comer o melhor crème brûlée. Não tem melhor, é para você. Então,
é isso que, né, e depois eu queria ver como você percebeu, como é que você sente que dentro dessa fragmentação existe, talvez erroneamente, a busca de um absoluto. Uhum, E não sei, né, você enquanto padre, teólogo, pode trazer um pouco mais pra gente, se não foi que eu vi, né, eu tenho visto e eu tenho falado: "Gente, eu não quero ser ídolo de ninguém", porque quando as pessoas têm ídolos, elas se cegam atrás de algo absoluto e que não existe. E deixa de ser o que você falou, deixa de ser o outro, né. Sou eu para que o outro seja ele, não eu. E nessa fragmentação toda, e da comida, e da sociedade, e dessas regras que a gente vai trazendo e criando, nesses guidelines horrorosos que a gente também cria para seguir esses padrões, essa não aceitação da fragmentação, da diferença que talvez a gente possa, não sei se podemos falar fragmentação enquanto diferença, isso veio de uma má, como eu falei, né, do ídolo, de uma má popularização das palavras dos mestres, podem ser Jesus ou não, será que isso foi uma má interpretação? Porque a gente fica buscando, para mim, posso estar errada também, enquanto ser humano a gente fica buscando uma uniformização. Todos uhum, brancos, todos com 1,70 uhum, m, tantos quilos, que comam aquilo, e tá até essa diferença, também lembro uma vez que eu fui entrevistada e a jornalista falava assim: "Qual é a melhor dieta?". Não tem. Para o hum, japonês de Ottawa é uma, de Tóquio é outra, para o brasileiro é uma. Então essa busca da resposta única, uhum, que eu não sei, né, eu peço até desculpas se eu tô errando, né, aqui, desse milagre, uhum, dessa coisa uhum, absoluta, será que não é uma má interpretação dessas palavras todas? E aí a gente chega aqui, com com toda esse painel, e eu falo da questão muito do onívoro. Puxa, a gente demorou milhões de anos para ser uma espécie que pode comer de tudo, e agora a gente quer voltar de novo e ter um só. uhum, Né, os indianos uhum. passam muito bem Isso, enquanto vegetarianos, isso. nós né, de descendência europeia, não. Enfim, isso é uma coisa que ficou, eu queria que depois se você pudesse falar, e ficou uma coisa, assim, muita coisa, gostei muito que você falou do bem-dizer, é uma bandeirinha que eu levanto, do bem-dizer e do meu trabalho quando eu faço as pessoas virem para a Europa, que ficam todos chocados, falando: "Não, mas europeu é ser humano, erra também. E é para vocês voltarem e valorizar o que vocês têm, né, o que a gente tem, do bem dizer, e que acho muito, a área que eu trabalho, comunicação, né. Por que que a gente comunica tanta coisa ruim e não tanta coisa boa? E por fim, eh, também para ir rápido, né, dessa etiqueta, a gente já falou, e quando, você comentou e algumas pessoas reagiram aqui da questão da gastronomia e da do personagem feminino, né, que eu não colocaria só a mulher, colocaria o feminino como Yin e Yang aqui, eh, eu fico assim, e acho que você falou mais ou menos disso, né, eu acho que as mulheres e esse feminino, mulheres ou esse feminino, sempre cozinhou por amor. Ela cozinhou para prover e não para ganhar. E quando a cozinha vai para o mundo de fora de casa, eu acho que ela absorve um valor econômico que não só as mulheres não lhes era permitido, porque não se fazia a mulher ir para fora, né, ganhar, ela só provia esse amor, a gente perde isso, né, e perde toda essa singularidade e vira uma coisa mecânica. Então talvez eu acho que esse desencaixar da mulher, do feminino, né, falei que eu não ia falar mulher, mas agora não paro de falar, mas o desencaixar, do feminino, eu acho que ele vai não só pela força masculina, mas por essa intenção do porquê que eu faço comida, por que que eu colho uma cenoura, quando eu colho uma cenoura, que eu acho que essa feminilidade tem se perdido e que talvez a gente busque com uma força masculina. E já não sei se a forma de buscar essa integração feminino-masculino tenha que ser como tem sido hoje, de força brutal e masculina.
né, isso aqui é uma coisa que eu estou seguindo mais. Então era isso, tem muita coisa, mas gostei muito, a sua feijoada estava bem temperada, porque eu consegui entender, estava com medo, quando eu ouço falar em teologia já me assusto, mas entendi muito bonito, e muito bonito, né. Foi muito muito bonita a sua apresentação, imagino que o livro deva ser também, já encomendei aqui. E deixo você reagir, e a sala agora é para vocês todos aproveitarem a presença do Francis e terem a oportunidade de falar Ótimo. com ele também. Muito Obrigada. obrigado, Juliana, por essa reação. Breves comentários para depois discutir também, dialogar com os outros. Essa busca de um padrão único, absoluto, você pergunta se é um erro de interpretação, né, da fala, seja de Jesus ou seja de grandes líderes espirituais, religiosos. Eu acho que é um erro de interpretação que a gente pode ter e sempre pode ter, mas é um erro de interpretação baseado numa angústia existencial. Não é fácil ser a gente, ou seja, ser único, ser singular, construir uma vida que não é uma cópia dos outros, não é fácil. Então, de alguma maneira, me parece que em alguns momentos a gente prefere interpretar mal para não assumir a nossa vida como ela é, porque dá trabalho, dá trabalho. Dizer, não tem receita para viver essa vida humana que é minha, porque nenhum ser humano antes de mim viveu dessa maneira e nenhum vai viver. Então, isso que é lindo, para muita gente é extremamente angustiante. Então, tem gente que quer normas claras, distintas, rígidas, absolutas, para dizer: se eu fizer assim, vai dar certo? E é o que eu tenho dito com muita clareza, que é isso que diferencia, acredito eu, os sábios e as sábias, que acompanham as pessoas na vida deles, e os gurus e as gurus, que na verdade dão receita pronta, como se eles tivessem a receita. E é mentira, é falso. É falso. Mas então, por um lado pode ser erro de interpretação, mas pode ser um desejo de ter respostas claríssimas para algo que é angustiante. Ainda mais no mundo como o nosso, que o chão tá meio assim, meio se movendo, né? Então, por isso, inclusive, que eu utilizo a cozinha também como metáfora, porque eu digo, tá bom, gente, queimar um bolo é ruim, mas não é o fim do mundo. Salgar um arroz é ruim, mas não é o fim do mundo. A gente sabe que a gente aprende testando e que tem hora que vai errar e tem hora que vai acertar e que tá bom. Se a vida é alimento, vamos também desdramatizar os erros de nossa vida que nós estamos cometendo na busca de achar qual é a justa temperatura, qual que é o tempo de cozimento, qual que é a forma, qual que é a melhor mistura. Então, a vida como alimento também nos ajuda, talvez, a viver de modo mais lúdico esse desafio, que é enorme, de ser quem nós somos, né? Únicos. Aí que está a importância de bem dizer, e de bem dizer, e de ser bendito, né? Ou seja, nós precisamos de gente que olhe para nós com um olhar generoso, né? Eu tenho uma amiga francesa, que foi minha formadora, a Marcele conhece muito também, é, e que, à medida que eu ia conhecendo a França, eu ia fazendo elogios do que eu via como beleza. E ela sempre escutava e falava assim: mas. E aí ela trazia um defeito da França. Aí eu fazia um elogio e ela dizia, mas. Aí ela trazia um defeito. Eu fazia um elogio, mas. E trazia um defeito. Um dia eu falei com ela: para! Quando eu faço um elogio à França, eu não estou dizendo que a França é perfeita, não. Eu sei que tem muita coisa fora do lugar e que precisa, mas recebe o elogio. Ou seja, porque isso que é bom está lá também. Então, nós precisamos tanto poder bem dizer, quanto receber simplesmente o bem que o outro diz, não achando que isso é um absoluto, mas que é uma parte. Está lá, está presente, e que isso que nos ajuda a superar, inclusive, as partes que são menos boas. Então, isso é importante, sim. Sobre a questão de cozinhar com amor, a intenção, essa tensão se é o feminino e masculino ou se é homem e mulher, concordo que tem diferença, mas eu acho que não chegaremos a um equilíbrio entre feminino e masculino em todos nós sem uma relação concreta entre homens e mulheres. Ou seja, nós precisamos de nos ajudar para que esses princípios femininos e masculinos se equilibrem no mundo. Então tem um lugar. Cozinhar com amor é, de fato, desde sempre a intencionalidade dessa cozinha chamada feminina, que foi levada adiante pelas mulheres durante muito tempo e que os homens devem descobrir, mas
Aí que tá, e por isso que eu gosto de Dória, porque ele não é romântico, que poderia a gente achar assim, então quer dizer que a cozinha das mulheres sempre foi excelente e só com amor. Qual que foi o problema que surgiu nessa história? Como esse lugar de fato era de algumas mulheres, a quem não era dado outro lugar fora daí, com muita frequência, por exemplo, uma mãe não revelava nem para a filha uma receita que ela fazia, porque parecia que a singularidade dela estava ali. E que se ela desse e que a outra fizesse algo como ela, ou melhor, ela ia perder esse lugar. Então, a cozinha, que era o lugar do amor, e do amor singular, também era visto como lugar da ameaça de perder esse lugar de quem eu sou de verdade. Então, tinha os caderninhos de receita, era uma herança dada quase que no fim da vida. É assim, olha, tá aqui, agora que eu estou para ir para outro mundo, toma aqui. Pronto, assim que eu morri, você pode me suceder. Tem uma ambiguidade aí, né? Ou seja, eu posso dar e a outra pode fazer e pode ser até melhor do que eu e eu não vou perder quem eu sou. Eu não vou perder a minha singularidade. Então, embora seja compreensível, dá para ver que esse lugar do amor também podia ser o lugar da competição, da ameaça, né? E, sobretudo, entre mulheres. Então, por isso que os movimentos feministas, com razão, vão falando, é importante que nós avancemos na sororidade, nessa irmandade entre mulheres, que nós nos apoiemos mutuamente, porque a nossa história também nos fez parecer que nós éramos ameaças umas às outras, mesmo dentro de casa. E não é assim. E não pode ser assim. Obrigada. Quem que você foi? Só assim, brincando, né? Vou bem dizer e mal dizer. Minha mãe não gosta de cozinhar, minha avó adorava, né? E a comida dela não passava. Mas, bem dizer, uma ótima costureira. Então, vamos bem dizer, né? Maravilha, é isso, é isso. Bem dizer. E minha avó também guardava receitinha, mas ela morreu sem passar a receita do macarrão, Não passou, olha da só. massa, não, ou do molho, alguma coisa que ela não passou. Brincadeira aqui. Mas, olha, mas era muito doce. Vamos bem Muito dizer, bom. ela não deixou a receita, mas docíssima. Quem gostaria de falar alguma coisa? Gostariam todos, imagino, né? Vamos lá, Ilse. Fica à vontade. Muito bem. Eu queria, de coração, agradecer ao Padre Francis, porque ele conseguiu me restabelecer dentro de mim uma situação que eu sempre achei muito incômoda, muito desconfortável, que é a minha própria fragmentação. É muito interessante isso, porque, assim, a minha história é a seguinte: eu sou filha de alemães que vieram da Alemanha depois da guerra, com minhas duas irmãs mais velhas. Eu nasci, depois de algum tempo a família voltou para a Alemanha, depois nós voltamos para o Brasil. Então, aí já foi uma bagunça na minha vida, porque eu não sabia se eu tinha que falar alemão, se eu tinha que falar português, o que que eu tinha que falar. Eu tive que reaprender essas coisas o tempo todo. É, Ao mesmo tempo, eu me sentia fragmentada. Por quê? Porque eu fiz coisas diferentes. Da minha família, dos meus irmãos, eu sou a única que fez um curso superior. Eu fui a primeira mulher em Minas a fazer ortopedia e não foi fácil, não foi mesmo, né? E do ponto de vista culinário, eu sou uma bagunça. Por quê? Porque ao mesmo tempo em que eu faço chucrute com Eisbein, com joelho de porco, né? Eu faço um panetone, que a palavra não é adequada, na verdade é um Christstollen, né? O pão que se faz na época do Natal. E eu faço baseado na receita da minha mãe, que pegou a receita com a minha avó, que era uma gracinha, era uma avó de figura de livro, gordinha, óculos redondinho, toda bonitinha. E de repente eu descobri que o meu panetone não é igual ao panetone da minha mãe, porque eu tenho a minha personalidade que é diferente da personalidade da minha mãe. Não que isso seja ruim,
mas eu assustei quando eu vi isso. Eu falei assim, mas eu queria que ele tivesse o sabor da minha mãe. Eu falei assim, por outro lado, eu não sou minha mãe, né? Então, assim, resgatar isso e resumir isso para mim, Padre Francis, foi assim fantástico, porque eu fiquei em paz com a minha fragmentação. E assim, vou continuar fragmentada, fazendo as coisas de forma diferente e por onde eu passar. Eu achei muito interessante e muito obrigada. Eu que agradeço, Ilse. Obrigado por esse testemunho bonito. É exatamente isso. É exatamente isso. Algo assim, para quem mora, na França, acho que a Alemanha não é muito diferente, o surgimento dessas minhas ideias foi com um choque vivendo aí na França. Viu, Juliana? Porque, assim, de fato, sair do nosso lugar é que a gente se dá conta que as coisas não são óbvias, não são evidentes, que tem outras formas. Mas eu via isso que tinha lugares que, assim, essa receita é feita dessa mesma maneira há 300 anos, nesse mesmo lugar. Esse prato vai custar 100 euros. Vai ser o mais caro que vai ter, porque essa repetição que você falou, que eu queria que tivesse o mesmo gosto, o mesmo sabor, é um valor da tradição e que faz parte, tá bom, é um valor, né? Mas eu me dava conta que eu falei, gente, na cozinha da minha mãe, eu observando que ela tinha várias receitas, mas ela pegava uma receita e ela sempre olhava e falava assim, eu vou mudar isso aqui. Tem algo que a gente vai querendo mudar e que justamente essas pequenas mudanças fazem com que dá para reconhecer, é um panetone, ou então, como é que é o nome que eu não sei, eu usei o nome do Christen, Christstollen. Christollen, Stollen é bolo, pão doce, bolo e de de Cristo, porque é feito Cristo, na época do Natal de Christstollen. Cristo. Então, tem algo que é reconhecível como comum, né? É a mesma receita, mas tem um toque, né? E que, então, na reflexão do Dory vai aparecer como o tempero. O tempero é aquilo que vai singularizar uma receita que é comum. O grande desafio hoje, então não somente para a experiência da Ilse, mas para a nossa, é manter o equilíbrio entre essas duas coisas. Porque se nós fazemos coisas muito diferentes que não têm nada em comum, ou se nós fazemos coisas repetidas, nada disso dá o tipo de unidade que nós buscamos. Como é que a gente acha bases que são semelhantes, ou seja, nós somos gente, somos humanos, a base é mais ou menos semelhante, e espaço para a diversidade de cada um, para o tempero, para o gosto de cada um. Então, obrigado. Fique em paz, Ilse. E a gente continua essa conversa semana que vem, se quiser. Isso, com certeza. Carolina também vai conversar com a gente Carolina semana também. que vem, né? Gente, fiquei curiosa dessa conversa. Nós Eu estamos que... começando um grupo de, de partilha, debate, estudo entre saúde e espiritualidade. Então, são Ai, profissionais que de saúde, lindo! vários níveis, e como que a vivência espiritual, a espiritualidade ajuda a ser profissional de saúde, a cuidar dos outros e cuidar de si para cuidar dos outros. Bárbaro, bárbaro. Marcele, quer falar Eu queria antes que a falar, Marcele? Tá. É que a Marcele tinha Carolina. levantado a mão Ah, antes. não, Carolina, pode falar. Pode Então falar, vai, Carolina. Carolina. Bom, eu queria perguntar para você, Francis, uma coisa particular, né, assim, com relação à alimentação que eu tenho experimentado ultimamente. É sobre a ética na alimentação. Eu não sei se o seu livro aborda esse tema, mas é um tema que tem me chamado muita atenção. Na minha vida particular, né, quando eu vou ao mercado, assim, eu sempre procuro por produtos regionais, né, essa massificação, assim, eu estou num processo mais sem comer carne, uma escolha pessoal, não sou contra quem Uhum, come, nada disso, mas sou contra o que eu li, o que eu fiquei sabendo, essa massificação, o sofrimento uhum, brutal, essas coisas que a gente sabe, né, o meio ambiente sendo destruído, então, assim, isso interfere diretamente na vida de cada um, né? E eu tive alguma dificuldade de conversar com algumas pessoas sobre a minha mudança de hábito alimentar, e eu percebi que quando eu falei que eu gostaria de ser vegana, por exemplo, por uma questão ética minha, não mudar nada da vida dos outros, pregar nada, mas assim, me sentindo bem, eu percebi a incompreensão das pessoas, foi assim uma coisa brutal,
eu fui meio que excluída, sabe, Hum. assim, foi uma Uhum. coisa muito forte mesmo, fui rejeitada, sabe, Hum. assim, de certos encontros, as pessoas, bom, então você não come nada, então você vai comer o quê? Elas ficam Hum. completamente perdidas quando eu falo meu Uhum. hábito alimentar é assim, né? Muito poucas pessoas conseguiram, a Cati conseguiu, conseguiram acolher e me receber e falar, não, o que que é que você come, o que que você gosta assim, assado? Então, assim, eu achei muito forte essa experiência que eu vivi e achei muito forte também quando eles me perguntavam por quê. A frase é a seguinte, não me conta porque você não come carne, porque eu não quero saber. Hum. Uhum. Eu não quero entrar em contato com, com essa realidade, né? Não estou falando só da questão da carne, estou falando o que a indústria alimentícia faz, Claro. Isso. né? Assim, então, eu queria saber se como que você, no seu livro, você abordou um pouco isso? A questão ética vem também? Como que é? É, obrigado, Carolina. Primeiramente, eu diria que a questão ética é onipresente, mas apresentada de um modo diferente. Eu não queria que ela aparecesse como lei Uhum, necessária, mas que ela aparecesse como algo que brota de uma consciência nova. Que é isso que você falou, né? Eu não quero impor ninguém, mas é uma consciência nova que surge e que eu me dê conta disso, né? Ou seja, a gente pode ser mais humano se a gente, podendo ultrapassar alguns limites, a gente escolhe, não, eu não vou ultrapassar. Eu posso, mas eu não vou. E isso me humaniza mais e cria mais alegria para mim, para os outros, para as relações, para a natureza e tal, né? Só para dar um exemplo de algo que então eu cito do Doria, que é algo acho que muito forte, ele fala o seguinte, citando um gastrônomo também analista francês, ele diz que se a cozinha não é o lugar do sacrifício, ela vai se tornar o lugar da dissimulação do sacrifício. O que significa isso? Não tem modo de comer sem a gente se dar conta de que outros seres estão dando a sua existência para que a gente permaneça. Então, assim, isso tem que estar consciente em nós que qualquer culinária é isso, é um sacrifício de outros seres para que nossa vida permaneça. Por isso que a única forma, aí já numa perspectiva espiritual que eu digo, nós temos só duas formas de relação com o mundo. Ou ela é eucarística, ou seja, grata, agradecida, ou ela é devoradora. Eu não sei agradecer porque eu sou o que eu sou, porque outros seres estão dando a sua existência. Para que a minha existência seja o que é, eu vou ser um devorador, um predador. Então, como é que Dória destaca isso, por exemplo, em relação à carne? Ele diz, desde tempos imemoriais, matar um frango, um porco, é uma técnica culinária, né? Faz parte das técnicas culinárias aprender a matar o bicho, a depenar, a fazer, a decorticar. No mundo urbano moderno, por razões higiênicas e tudo mais, isso foi tirado da cozinha. Ele diz, nós tínhamos essa técnica, então toda cozinheira, todo cozinheiro sabia que para fazer isso bom, nutritivo, que ele faz, alguém está perdendo a vida. E isso fazia parte da técnica, né? Isso foi tirado, isso foi terceirizado. Ele dizia, até muito recentemente foi terceirizado, mas ficava na periferia das cidades e o nome disso era abatedouro. Então, bom, eu não faço, mas tem alguém que está abatendo, abate, morte. Então, tá no horizonte isso de que tem um sacrifício, alguém está perdendo a vida, tem alguma violência regulada acontecendo, tá aí, pelo menos no mundo simbólico. Ele diz, qual foi a reviravolta contemporânea? Esses abatedouros viraram frigoríficos. O nome abate desapareceu, o nome frio, conservação, foi para o mundo simbólico, e com isso nós perdemos do horizonte concreto e simbólico que tem sim mortes e violências incluídas nesse processo. E aí o que ele diz é: se a cozinha não é o lugar do sacrifício consciente e regulado, vai se tornar o lugar da dissimulação. Então a violência pode aumentar, porque ela começa a agir de forma completamente inconsciente e incontrolada, porque nós não estamos vendo e nós não queremos ver. Então, quem te diz, não me fala por quê, é uma opção pela cegueira,
Porque ela pode ainda, eu estou vendo, eu sei, mas eu não dou conta, eu quero fazer. Não, eu não quero nem ver mais. Isso é um perigo. É um perigo pessoal e um perigo social. Posso só puxar um pouco mais longe, né, do que você falou dessa violência? Eu também gosto de lembrar que de afastar a gente da comida, né, de como ela chega até a gente também esquece que tem ser humano que está sofrendo para a gente comer, né? Então, isso eu Muito, gosto sempre de lembrar que não são muito. só os animais Isso, que sofrem para chegar a comida isso. na nossa mesa, né? Agricultores, né, pecuaristas, é isso. Tem gente trabalhando, tem gente suando, tem gente dando a vida, gente perdendo a vida às vezes, né? Quem está cortando tomate o dia inteiro para É, colocar, por um é. salário minúsculo para colocar É isso, na cortando latinha para a gente tomate, pôr no molho de tomate, né? cana se cortando, né? Tudo para a gente ter um docinho a mais. É isso, Hum, é verdade. vou passar aí o antes para a Marcele, tudo bem? Marcele, você. Gente, boa tarde para vocês, né? Porque aqui ainda tá bom dia. Outra coisa que me fez pensar também, quando o Francis fala, já no final do livro, é, que Jesus sentou em todas as mesas, me fez pensar nessas mesas, que tempo precioso, né? A mesa não se envelhece, né? Já, já diz a expressão, mas quão pouco tempo a gente está tendo para estar nessas mesas, né? As famílias perderam muito isso. E eu acredito que não só perdeu a convivência, mas essa admiração pela gastronomia, pela comida afetiva, né? A gente vê as pessoas comendo cada vez mais fast food, as coisas mais fáceis, as pessoas não têm tempo mais de cozinhar em casa, não tem quem faça, né? A vida moderna exige que as coisas venham prontas, né, de certa forma. Então, que perda, né, que a gente tem dessa convivência com as pessoas, né? E, assim, isso assim, não, é uma coisa que eu me preocupo muito, né, na minha família. Então, a gente tenta sempre ter esses momentos. A gente, pelo menos uma refeição, a gente tenta fazer junto, porque isso é a riqueza da vida, né? Para mim, pelo menos. E eu não sei como é que vocês veem isso, não sei como é que o Francis também é, percebe isso e que esse trabalho dele acho que traz isso para a gente, esse resgate, essa preocupação, essa uma vontade de é, primeiro pensar na nossa é, autobiografia, né? Gastronômica, né? A gente pensar nas origens do que a gente experimentou a vida toda, né? A comida da nossa avó, da nossa bisavó, né? Ou da nossa mãe, né? É, e traz tantas boas lembranças, né? Tão boas coisas. Vocês estavam falando aí do abatedouro, né? E eu me lembrei de uma coisa da casa da minha bisavó. Ela morava numa rua, né? Lá no interior de Minas, que tinha um abatedouro. E assim, tem uma lembrança muito forte do cheiro desse abatedouro, porque tinha um momento que eles queimavam os chifres, né? Do boi, enfim. Então tinha uma hora que tinha esse cheiro, né? Então está aqui na minha memória afetiva, né? Esse cheiro, enfim, me fez lembrar isso. Então, eu pergunto para o Francis, como você está vendo isso hoje, né, Francis? Esse ao redor da mesa, né, que a gente tem sofrido muito. Muito obrigado, Marcele. Eu concordo plenamente com isso. É um drama do nosso mundo contemporâneo. Só faria duas pequenas observações assim. Esse sistema que era bom e que era muito bom anterior, onde nós podíamos nos sentar continuamente e tal, ele foi feito com, com um certo sacrifício das mulheres. Você destacou a bisavó, minha avó, minha avó, que sempre fez isso, era analfabeta. Ou seja, então, para que isso acontecesse, ela não pôde estudar, ela não pôde trabalhar fora, ela viveu em função disso. Então, eu concordo plenamente com você, me parece que o grande risco seria,
Porque eu acho que o mundo coloca nas costas de vocês, mulheres, a culpa porque nós estamos perdendo isso. Já que vocês saíram, já que vocês não estão cozinhando mais, já que vocês estudaram, já que vocês ganharam o mundo, nós estamos perdendo aquilo ali. Não, não coloquem essa culpa nas costas de vocês, porque não é de vocês. Precisamos de achar uma nova forma de organização que talvez as mulheres assumam parte, os homens assumam parte, a gente veja algo que é possível fazer. Ou seja, temos que construir um novo sistema que não sacrifique somente uma pessoa em nome de todo mundo, mas que todo mundo talvez se sacrifique um pouquinho e todo mundo se beneficie um pouquinho disso, né? Então, essa é a observação que eu faria, porque me parece que há um movimento hoje de tentativa de dizer não, tudo isso está perdido porque vocês quiseram sair de casa. Não, é falso. Tudo isso está perdido porque nós não achamos uma forma de que os sacrifícios se reequilibrassem de uma forma justa e que tem que ser feito para todo mundo, né? Essa é a primeira coisa. Segunda coisa relacionada com essa é que Jesus sentava em todas as mesas, mas eu gosto muito do modo como Tolentino chama ele de hóspede inconveniente. O que significa isso? Na mesa, que a gente fala assim, a mesa é o lugar do encontro, da construção, e é mesmo, mas vai aparecer um bocado de coisa que a gente não quer que apareça. Quando a gente não está muito bem com alguém, né, na mesa aparece. Se você tem que sentar na frente de alguém e que você está com raiva, com vontade de esganar, tudo aparece, né? Então, a mesa é um lugar de revelação também das irritações, das rusgas, das coisas que precisam de crescer. E Tolentino chama Jesus de hóspede inconveniente, é que aquilo ali que ninguém quer tocar, Jesus põe o dedo na ferida. E fala, olha, eu cheguei aqui e você não me deu água para lavar os pés, você não me deu um beijo. Ele fala. Ou seja, aquilo que a gente, por etiqueta e diplomacia, se cala, Jesus, à mesa, faz aparecer que a mesa pode ser um lugar do dom mútuo, mas pode ser um lugar onde ninguém se dê. Então, também é um lugar de revelação de se o dom está acontecendo ou não. Então, essas seriam as duas observações. Gostei um pouco do que a Arlete falou. Eu acho que realmente e também o que o Francis falou, a gente tem que achar um equilíbrio, né? Lógico que não é sacrificar uma pessoa da família ou deixar a pessoa de estudar ou de fazer alguma coisa. Nem que as coisas venham prontas, mas eu acho que tem que ter esse momento à mesa. Isso que eu acho que a gente perdeu, né? E que eu tento resgatar o máximo possível, porque mesmo que tenham essas briguinhas, enfim, apareçam coisas que não sejam, mas a gente precisa se comunicar, né? E eu acho que essa comunicação tem que começar dentro de casa, né? Com os nossos familiares, com quem a gente está mais próximo. Porque senão é o tempo todo ruído, né? Ruído e Isso, né? ruído. Se depois Cate, depois precisamos, infelizmente, inventamos o relógio, temos que segui-lo, infelizmente. Vamos lá, Muito Ilse, depois. bem. Mas meu filho sempre fica bravo comigo e fala assim: mãe, você gosta de ficar cutucando as pessoas. Eu acho a expressão cutucar fantástica, bem mineira, né? E só para cutucar um pouco a Carolina e as coisas que foram ditas sobre não ingerir carne ou sobre o sofrimento dos animais que morrem em nosso favor para nossa alimentação. Por quê? Porque nós precisamos de proteína para a gente manter o nosso corpo e sair caminhando e fazendo tudo que a gente faz. Só que eu fico morrendo de dó do pé de alface, gente, da beterraba, da cenoura. São seres vivos que também morrem em nosso favor. Não é isso? Então, assim, só para levantar a questão e lembrar dessas coisinhas tão gostosinhas e tudo mais, e que dão a vida por nós também, não é verdade? E a gente não deixa de comer, porque senão nós vamos virar comidinha dos vermes que vão nos comer depois. Todo mundo comendo, todo mundo no bom sentido. Peraí, Não Deixa eu é só isso? responder aqui em seguida, eu vou Tá, ser porque senão a bem Cate vai rápida, perder bem a rápida. oportunidade. Só uma questão. Bicho tem, por exemplo, vaca, pare o bezerrinho é afastado, depois ela é inseminada de novo, mais um bezerro afastado e outros e outros. Isso é máquina. Isso não é bicho mais, isso é máquina. É isso que eu falo, é isso que eu sou contra. É isso que eu acho odioso, sabe? Assim, e saber disso é muito ruim.
Sim. Porque o afeto que eles têm pelo filho é muito bonito. Quem já foi na fazenda e tal, sabe como é que é, né? Não estou sendo contra planta nem nada, estou falando que é vida. Tem afeto, né? Obrigada, Carolina. Eu vou passar a Francis para cá, Cati, porque senão ela perde, porque a gente já tem pouco tempo, ela perde a oportunidade de falar com você. Cati, por favor, Ah, se quiser falar eu em francês. queria. Não, posso falar em português se tem pessoas aí falando todo mundo português, não? Eu já queria agradecer, porque foi muito claro para mim também que não falo assim um português do mundo das ideias, né? Eu era menina quando estava no Brasil, então eu agradeço muito. Eu tenho um problema de conexão aqui, tá dando para entender? Tá. Sim, escutamos bem, Tá. Cati. E queria agradecer a Carolina de ter me dado essa oportunidade de estar aqui e também agradecer de toda essa ressonância. Eu não Agora ficamos sem você, Cati. Bem na hora que a gente ficou curioso. Vamos ver se ela volta. sei. Ah, agora tá me ouvindo? Ah, Agora depende de sim, onde. voltou. Ah, eu estou numa caravana no meio do campo, no fundo da França, então. E eu queria essa ressonância política, né, falar disso, porque essa coisa da busca do milagre, né, de alguém poder resolver toda a complexidade de todas as diferenças, né, que agora tivemos um exemplo aqui na França com as eleições, que Uhum. são assim um escolho de essa dificuldade de achar de fazer uma nação. Perdemos de novo. Te perdemos. Não sei. Carolina, se ela tiver, se vocês tiverem um WhatsApp, de repente ela grava e você põe aqui pra gente. Sociais. Ah, perdemos de novo. Eu acho Voltou. que Vou Perdemos. se tentar ela ir fora tirar da o. caravana. Ah, Dá para entender aqui? Tamo Ah, o ouvindo. vídeo, né? Eu vou tirar o. tira o O vídeo. vídeo, tá? Tá, eu vou tirar, vou tentar. Agora tá Pronto. melhor? Vamos Pronto, tá lá, vamos ouvindo? tentar. Tá. Sim, Eu estava falando dessa ressonância política que me interesso muito nessa coisa da diversidade, como podemos fazer uma nação com tanta diferença, né? Que eu acho que esse mundo moderno, né, de tentar que cada um seja respeitado, escutado, valorizado, e ao mesmo tempo fazer parte de uma nação, e que é uma coisa que não estamos conseguindo fazer atualmente na França, né? Que vendo escolhas políticas. não foi. Cati, te perdemos de novo. Talvez, Carolina, se ela quiser. Cati, si vous voulez enregistrer sur WhatsApp. E Carolina, Então me interessa a idade, né? Então, teria muita coisa a dizer, compartilhar, mas obrigado. Eu vou ler esse livro. Obrigada. Obrigada. Obrigado, Francis, obrigada. Cati. Francis, agora temos mais 5 minutos para você deixar mais, se você quiser, claro, né? Falar mais um pouquinho e se despedir, e eu deixo você fechar aqui. Já agradeço mesmo. Obrigada, obrigada pela oportunidade. É um espaço, a gente tem um outro perfil, não é porque as coisas vão aparecendo, então fiquei muito feliz de ter um assunto diferente e tão contemporâneo, né? Essa junção do todo foi muito interessante. Muito obrigada, obrigada a vocês todas que estavam por aqui. Cati, obrigada também por ter saído aí da caravana para estar com a gente. E Francis, a tela é sua agora. Muito obrigada a todos. Obrigado, obrigado, Juliana. Só quero fazer essa ressonância à fala da Cati. De fato, é um assunto contemporâneo. Falar sobre comida dessa maneira, eu acho que nos ajuda a colocar o dedo nas feridas e nos nossas buscas, né? Porque, de fato, eu acho que essa tentativa de uma resposta política, de um absoluto imposto sobre todo mundo, foi a gastronomia francesa do século XIX, mas não é a gastronomia francesa do século XX e XXI. Não é.
Então, uma redescoberta de que os mercados são diversos, as pessoas são diversas, as relações de proximidade são boas. Então, tem inspiração. No próprio caminho gastronômico, tem inspiração de que os outros não são ameaça, mas que nós temos que achar caminhos, sim, de convivência mútua, de coexistência, e tem que ser inventados. E a beleza da gastronomia é isso, a receita não está pronta, a inspiração, sim, tem um espírito que nos foi dado para dizer o outro não é ruim, o outro não é uma ameaça, a relação é boa, e nós temos inteligência e afeto para criar algo novo que corresponda ao nosso tempo. Então, espero que nossas respostas políticas estejam relacionadas com isso também. Queria agradecer porque o que para mim mais me confirma assim essa intuição que eu tive, que abracei, que fui adiante, é que em todo lugar que eu posso partilhar e falar, o título que eu dei a esse primeiro livro em português, eu vejo acontecendo. Ou seja, não tem possibilidade de tocar nesse assunto que não seja autobiográfica. A coisa que mais me anima e que mais me alimenta é que quando eu falo disso, as pessoas não ficam em mim no que eu disse, porque isso devolve cada um a si mesmo e disse, tem algo aqui que ressoa na minha vida. Então, a gente acha um lugar comum e um lugar que é profundamente singular e pessoal, né? Então, só para dizer para vocês, agradecer, porque eu acho que o modo de tomada de palavra que vocês tiveram, para mim, sempre me consola e me confirma de que esse caminho que eu estou tentando trilhar, junto com muita gente, colocando como formiguinha pecinhas, é um caminho saboroso e um caminho que alimenta também. Agradeço. E vamos juntos em frente. Seguimos juntos. Obrigada, obrigada a todos. Agora estão todos convidados. A próximo Papo à Mesa, mês que vem, vamos falar. São as queijeiras. São mulheres que produzem queijo na Serra da Estrela, em Portugal, e foi feito um trabalho para elas para frente da tela, para elas aparecerem, que elas tinham um trabalho muito escondido. Então vai ser também um outro momento muito, muito gostoso de conversa. Espero vocês aqui, sigam, todo mês tem alguma coisa diferente. E continuemos todos juntos. Obrigada. Até a próxima.